Olá, pessoal! O SyncPress, o primeiro centro de embalagens inteligentes da América Latina, realizou no dia 25 de novembro de 2021 o evento intitulado Fim do Vidibula com a Empathy. O intuito do evento foi discutir as obrigações e oportunidades determinadas pelas novas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que fez mudanças quanto às embalagens dos medicamentos e que entrarão em vigor no dia 28 de abril de 2022. A ideia é criar um sistema de rastreamento das embalagens dos medicamentos desde a fabricação até o ponto de venda ao consumidor. Participaram das discussões os palestrantes Henrique Manzano, coordenador de embalagens e bulas da Anvisa, o professor Antônio Cabral, do Instituto Mauá, Diego Muta, da HP, Milton Freumann e Paula Valério, do SyncPress, e Luiz Costa, da GS1 Brasil, além de Gabriel Lopes, da Empathy. Vamos assistir a uma síntese do evento. A mudança, ela sempre traz um pouco de receio, mas ela com certeza traz muitas oportunidades. E a partir desse movimento da gente trazer a serialização das embalagens para o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, eu acho que abre-se um leque muito grande de oportunidades. E eu queria até te perguntar, assim, pra você contar para a gente um pouquinho como é que a Empathy interage com esse tema, qual que é o relacionamento e como que a Empathy pode ajudar nisso tudo. A grande oportunidade que nós temos com a serialização, usando um bidimensional, um código bidimensional, para quem não está familiarizado, todo mundo hoje, muita gente já conhece um QR Code. O QR Code é um código bidimensional. E o pessoal da GS1 vai falar isso de forma aprofundada, mas a realidade nós temos hoje a possibilidade da serialização, então nós sabemos que aquele medicamento foi produzido em tal fábrica, em tal lote, em tal data, quem operou a máquina, nós conseguimos a rastreabilidade do todo. E com isso, nós conseguimos cada vez mais aprofundar na hiper-customização das experiências com o consumidor. E, não, assim, falando sobre o design mesmo, não só a Empathy, mas é uma grande oportunidade para todas as empresas que pensam em experiência centrada no ser humano, iniciar uma jornada de desenvolvimento de experiências. Então, essa jornada de desenvolvimento de experiências, nós podemos, desde lembrete que o remédio está acabando, e aí você consegue se programar para comprar o remédio com antecedência, e aí muda até a relação da farmácia com o usuário. Muda tudo, né? A gente começa a pensar, por exemplo, se o medicamento que eu tomo deveria ser igual ao medicamento que você toma, né? Por que não a gente customizar a quantidade de ativo que tem em cada uma das cápsulas para cada uma das pessoas? E quando a gente passa a serializar e olhar para aquele medicamento como algo único, isso começa a ficar mais fácil, né? Então, aí, como você falou, a relação com a farmácia, será que o ponto de venda vai ser daqui a alguns anos da mesma forma que ele é hoje? Será que o ponto de venda é uma entidade da forma que ele é hoje? A gente abre muitas e muitas portas e oportunidades cada vez mais. É muito legal, assim, a gente no SyncPress, a gente acredita muito nisso que você falou, assim, que a embalagem, antes ela servia só para preservar, proteger e promover o produto. Mas a gente agora consegue olhar para ela de uma forma diferente, né? A embalagem, ela não é só um commodity, ela é algo que define a venda, ela é algo que define se o consumidor vai ter ou não uma relação positiva com aquela marca, e acho que isso faz com que a gente consiga criar um mundo novo de oportunidades para a indústria farmacêutica, assim como qualquer uma outra, né? Assim, hoje a gente está falando da indústria farmacêutica, mas acho que a gente até vai ter um case vindo da indústria eletrônica, né? Para fazer um pouquinho desse paralelo e a gente conseguir entender um pouquinho dessas oportunidades que tem pela frente. Sim, e diversos questionamentos ainda nós temos e não temos respostas, e também na pretensão de ter resposta, na realidade é um convite para se pensar junto. A bula ela é obrigatória para diversos medicamentos, e aí
nós temos que imprimir sempre uma bula por caixa. Tá, ok. A bula, ela fala de uma forma técnica, porque ela tem um serviço, ela tem uma intencionalidade de falar de forma técnica. Quem não lê, aí se for falar de acessibilidade é ter o papel, ou acessibilidade falar ter informação ou falar com todos? Exatamente. E aí vai ter necessidade ainda de imprimir bula numa farmácia, num ponto de venda. Como você bem colocou, a gente não tem uma solução, né? A gente não veio aqui para apresentar uma solução. A gente está aqui hoje para trazer essa discussão, trazer pessoas que podem colaborar e chamar toda a comunidade, né, para colaborar sobre esse tema, para que a gente crie uma solução que faça sentido, né? Sim, essa oportunidade. A partir daí, da serialização, só a serialização. Nós não estamos falando ainda do fim da bula, nós estamos falando da serialização, mas abre a possibilidade de ampliar essa quantidade de serviços prestado por um medicamento. E aí é a nossa provocação. Então, se hoje nós estamos tirando esses manuais, as bulas de equipamentos, porque não nós vamos chegar lá nos medicamentos. Qual é a intenção final? Além do impacto menor em imprimir mais bulas, nós estamos falando também de acesso à informação. Ok, agora como que nós vamos fazer? Nós vamos ainda começar agora, e esse é o nosso convite, trazendo especialistas para começar a entender diferentes abordagens para iniciar o estudo, um convite de cocriação mesmo, de inovação aberta. Né? Perfeito. Um dos dados que a gente levantou é que o Brasil está entre os 10 países que mais consomem medicamentos no mundo. Então a gente tem aqui um mercado que pode gerar muito impacto, que pode fazer muita diferença no dia a dia das pessoas. E o próximo passo envolvendo pensar no ser humano, jornada de inovação, pensar experiência, pensar tecnologia, por isso que a gente... Segurança. Segurança. É o nosso ponto de convergência e encontro, né? Com certeza. É isso que você falou da segurança, assim, é algo que para mim chama muito a atenção. E eu acho que isso pode mudar muito esse mercado como um todo. Quando a gente fala de autenticidade de produtos, nem todo mundo tem a mesma relação, nem todo mundo tem a mesma ética e preocupação com isso. Mas eu tenho certeza que quando a gente fala de autenticidade de produtos farmacêuticos, não exista ninguém que queira ou ache bonito ou aceite, né, tomar um medicamento que não é autêntico. Ninguém vai estar buscando isso. Sim. Então eu tenho certeza que isso é uma preocupação e que qualquer consumidor final, se tiver a oportunidade de verificar se aquele produto é autêntico ou não, ele vai fazer, né? Ele vai denunciar se não for, ele não vai comprar aquele produto se aquele produto não for. Primeira coisa, a gente tem que pensar, do ponto de vista regulatório, a gente tem que pensar a bula como um instrumento de garantir a segurança do paciente que irá utilizar um determinado medicamento. Na bula está constando ali os efeitos do medicamento, as reações adversas que esse medicamento pode causar, e a gente tem tanto a bula do profissional de saúde, que é uma bula mais detalhada, e a bula do paciente, que é essa que vai na embalagem dos medicamentos. O QR Code na embalagem, e a revisão da RDC 47 de 2009, ela traz a questão de permitir a bula digital. Agora, toda essa discussão ela só é possível porque a Anvisa ele vai aparecer o bulário eletrônico contendo a bula do paciente e a bula do profissional de saúde. Se a gente clicar aqui, por exemplo, na bula do profissional de saúde, ele abre o PDF com a bula e a gente tem as informações. Então, a discussão sobre se é possível ou não incluir a bula digital, ela só é possível porque a Anvisa já entrega um serviço à sociedade que é o bulário eletrônico. Porque para isso, né, a Anvisa faz um mecanismo de análise regulatória que ela faz uma análise de impacto regulatório, submete uma proposta de norma à consulta pública e, a partir desta consulta pública, recebendo as contribuições, a diretoria colegiada, com base nos subsídios das áreas técnicas, decide como será o texto, né, dessas novas normas que irão regulamentar um determinado assunto. Então, falando aqui da transformação digital, que seria essa questão da bula digital, então são duas revisões, né? A revisão da bula de rotulagem, que é essa que eu disse, a RDC 71 de 2009, que já está na fase final, né, de conclusão dos trabalhos aí. E essa revisão ela vai permitir a inserção de mecanismos digitais para disponibilizar informações aprovadas pela Anvisa via QR Code, também a questão do Data Matrix, que está relacionado
a essa questão do monitoramento, né, da rastreabilidade dos medicamentos. E a gente tem a revisão da norma de bula, uma revisão pontual da RDC 47 de 2009, e essa revisão pontual ela vai buscar a redução da quantidade de bulas para medicamentos isentos de prescrição e medicamentos dispensados em embalagem primária, que são aqueles medicamentos de uso institucional, ou seja, medicamentos que são destinados para usar em postos de saúde, aqueles que são dispensados lá nos postos de saúde. Nesse caso, a proposta é que tem uma redução, né, de 50% da quantidade de bulas que devem ser entregues aos postos de saúde. Eu vou explicar. E dentro desse processo, né, de análise de impacto regulatório, a Anvisa ela faz uma série de análises do impacto da norma para o setor regulado, ou seja, para as indústrias, a análise do impacto para a sociedade, a análise do impacto para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e dentro disso, a análise do impacto para o setor regulado é um impacto positivo, né, como a gente pode perceber aqui, nessas, a sinalização verde, né, dessa análise de impacto, e também para a sociedade é um impacto positivo, que isso poderia aumentar também a informação para a população, né. A embalagem está inserida numa cadeia produtiva e ela é o grande contador de história. Essa mensagem que eu quero passar para vocês, é o contador de história. Ou seja, ela passa desde do momento do projeto até a hora que ela chega no consumidor. Ela é, portanto, um grande coletor de informações. E aí, se a gente conseguir criar sensores para ela, etc., nós vamos conseguir fazer com que cada etapa, ou cada momento, né, seja uma fonte de informações que chegue, como está mostrando nesse desenho aqui em cima, nesse esquema aqui em cima, que possa chegar num grande consolidador de dados. Portanto, nós estamos falando de dados, de informações, e a embalagem é, antes de tudo, um grande, como que eu posso dizer, um grande coletor dessas informações. E aqui, um detalhe muito importante. Se eu não conseguir trabalhar essas informações de maneira correta, para que elas se transformem em conhecimento, em competência, em inovação e em vantagem competitiva, todo o nosso trabalho vai para o espaço. Então, o nosso Centro de Desenvolvimento, a Simpress, ela tem a preocupação de trabalhar com a embalagem inteligente, que dá rastreabilidade, dá proteção da marca, você consegue identificar se o produto foi produzido realmente adequadamente, não é mercado cinza, não é falsificado, mas também o uso de tecnologias nas embalagens, elas propiciam um ganho em termos de sustentabilidade. Então, a gente tem vários exemplos aí onde a gente adota essas tecnologias de embalagem, né? Você pode simplesmente reduzir o peso da embalagem, trabalhar com materiais mais sustentáveis, que é uma linha de ação, né? Mas também você pode substituir conteúdos físicos, né? Então, os manuais não precisam mais acompanhar a embalagem. Você pode criar a experiência com o consumidor de acessar esses itens de uma forma digital, né? E aí, quando você olha esse slide aqui, você vê uma série de ganhos do ponto de vista de sustentabilidade. Aí, na verdade, do lado direito, a gente vê resultados aí, quando a gente elimina alguns conteúdos da embalagem e transforma essa informação, leva para o mundo digital, disponibiliza essas informações de forma online, você tem ganhos, obviamente, na produção, você não precisa mais produzir alguns itens, você tem ganhos no consumo de água bem expressivo, você tem ganhos aí na questão da emissão de CO2, redução das taxas de emissão, consumo de energia. Então, são ganhos bem significativos que a gente observa aí do lado direito do slide, né? Se você vê o baseline, depois vê as reduções bem significativas. E do lado esquerdo, obviamente, muitas questões, outras questões surgem, né? O impacto sobre o planeta, questões de saúde, toxicidade de produtos, realmente uma série de outras questões. Quando a gente olha esse slide e vê o baseline no círculo em vermelho, a linha em verde mostra todas as reduções que a gente consegue com o uso de materiais mais sustentáveis e adotando as tecnologias que propiciam esse ganho nas embalagens, né? Então,
Embalagem inteligente, assim, a gente pode falar de alguns aspectos de segurança, de rastreabilidade, mas também eu gostaria de não deixar de lado e dar bastante ênfase na questão de sustentabilidade. Então, eu queria falar justamente desse nosso programa, que é o programa que a gente chama de HP Smarter Packaging, que é um programa que surgiu aqui no Brasil, um programa que surgiu através de um grupo de estudos de estagiários aqui no Brasil. Isso é uma história bem legal de se contar, porque foi justamente nesse desafio que nós propusemos para os nossos grupos de estagiários. Todos os anos, né, a gente propõe desafios de negócios, e a partir de um desses desafios é que surgiu essa ideia, essa prova de conceito que hoje se transformou nesse programa, que já é um programa global, reconhecido globalmente pela HP. Então, também é um orgulho muito grande poder falar dele, porque é algo que a gente desenvolveu aqui no Brasil, um programa de estágio nosso, e que agora é um programa global da HP, né? E do que se trata esse programa, né? Esse programa, ele se propõe a reinventar todas as embalagens dos produtos HP, justamente fazendo agora essa conexão, trazendo a conexão do físico para o mundo digital. E quando a gente faz isso, quando a gente consegue realmente fazer isso, a gente consegue trazer uma série de benefícios, né? Os 3 grandes benefícios é o que a gente está chamando dos 3 Cs, né? Quando a gente realiza essa conexão, a gente primeiro traz conexões para os nossos clientes e traz uma experiência inovadora para esse cliente através dessa conexão digital. A gente reduz custo dos nossos produtos e a gente, ao mesmo tempo, consegue melhorar a nossa pegada de carbono e também fomentar a nossa economia circular. Então, esses são os grandes 3 Cs que a gente consegue trazer, justamente conectando com os seus slides aí, Milton, do que você trouxe, né? E aqui é mais ou menos como que a gente trouxe, né, como que esse grupo de estagiários lá atrás trouxe a primeira ideia da gente sair desse passado, né, desse conteúdo de embalagem físico, offline, cheio de informações estáticas, uma comunicação massiva, muita coisa assim de resíduo, custo, etc. Sair desse passado e ir para esse presente e futuro, da gente ter isso através de uma embalagem que seja ativa e uma embalagem que seja inteligente, ou seja, eu fazer essa mudança, né, de conceito, de sair apenas do físico, da embalagem que é apenas uma proteção física e que tem ali muito conteúdo interno, e eu passar a ter uma embalagem que comunica melhor, que se conecta melhor e que de maneira inteligente consegue trazer novas soluções para os nossos clientes e também para nós na HP. Aqui são os 2 grandes cases de sucesso que nós temos aqui na HP, né? O primeiro deles, que é o do lado esquerdo, foi um primeiro case nosso, foi um case de teste em que a gente aplicou a tecnologia de Smart Packaging nos nossos cartuchos de tinta, numa campanha de sustentabilidade que nós fizemos. Aqui a gente fez uma edição limitada, onde a gente mudou a arte dessa embalagem e trouxe tecnologias de Smart Packaging para essa arte. Quais foram as tecnologias aplicadas? O RFID, que já era implantado nas nossas embalagens, mas além disso a gente trouxe a marca d'água invisível. Com isso a gente conseguiu o benefício, né? Conectando o RFID com a marca d'água, a gente conseguiu o benefício de fazer a conexão da cadeia como um todo, o RFID com a possibilidade de rastreabilidade de forma massiva, e a marca d'água através da conexão com o meu cliente final, porque o meu cliente final não consegue fazer a leitura de um RFID, mas ele consegue fazer a leitura de uma marca d'água, né? E a partir disso eu trouxe uma comunicação dos meus programas de sustentabilidade, dos meus programas de reciclagem, trouxe para ele também essa inovação de uma nova forma de interagir com os nossos produtos, e foi um sucesso. Com isso, a gente conseguiu um aumento de 43% dos retornos dos nossos cartuchos, né? A gente tem um programa de reciclagem que a gente coleta os cartuchos usados para poder reciclá-los, dar uma nova vida, e a gente conseguiu um aumento de 43% nessa campanha, né? Que foi uma edição limitada com 170 mil unidades. E a partir do sucesso e também uma forma de validar, né, essas tecnologias, a gente passou a aplicar isso agora nos nossos produtos, né, nas nossas impressoras, nos nossos monitores. E aqui é o case de uma impressora nossa, que é a Lhasa, que a gente aplicou essas tecnologias. De que forma? A gente removeu aquele material interno, né? A gente removeu aquele conteúdo de papel, né?
que tinha muita informação, muitas vezes o cliente se perdia também, qual que é o papel que eu devo ler primeiro, por onde eu começo, onde estão as informações que eu preciso efetivamente. Então a gente mudou essa experiência para uma experiência digital. A gente não removeu 100% do material, a gente manteve um material que é importante para a gente manter, para a gente fazer uma primeira orientação, para ter uma primeira interação física, e a partir dele o cliente acessa através de um QR Code no produto uma experiência digital. Nessa experiência digital, não apenas agora ele encontra todo aquele conteúdo que estava anteriormente dentro da caixa de forma mais fácil e simples e melhor direcionada e também sempre atualizada, mas também eu entrego para esse meu cliente novos serviços, que antes eram mais difíceis dele acessar, né? Então já num clique ele consegue, por exemplo, ter acesso a suporte, num clique ele consegue ter acesso a uma compra facilitada ou algumas vezes com desconto que a gente pode trazer na compra dos suprimentos, e também um acesso com um clique no nosso programa de reciclagem, né? Então, tudo isso integrado numa página daquele produto, né? Então, de uma forma muito simples. Então, aqui é um fluxo de como que funciona essa experiência dos nossos clientes, né? A partir do momento que ele desembala esse produto, primeiro, ao desembalar esse produto, ele já vê tudo de uma forma mais simples, não tem aquela quantidade de coisas para tirar de dentro da caixa, é tudo muito bem direcionado. Ele tem uma primeira interação física, que é aquilo que eu falei, uma primeira orientação, e ele já sabe o que fazer com aquela etiqueta de QR Code, e sempre que ele precisar, ele sabe aonde ir, porque agora ele tem um serviço disponível, e aí ele tem esse mundo digital. A partir disso, ele pode partir para a instalação, né, do seu driver no computador, ou do seu aplicativo no celular, fazer o setup dessa impressora e utilizar ela. E sempre que precisar, claro, ele sabe que ele pode voltar para essa experiência digital, que ela vai estar sempre atualizada para ele, sempre pronta para atender as necessidades de suporte, de ajuda que esse cliente tenha. E aqui um resultado desse impacto sustentável que nós temos nesses produtos que a gente aplicou, essa tecnologia, como você trouxe também no final do seu slide, Milton. A sustentabilidade é algo muito importante para a HP, está presente desde o início da companhia, há mais de 80 anos atrás, hoje está no topo da estratégia, e esse é um programa que uma das grandes relevâncias dele também para a corporação aqui na HP é também o impacto sustentável que ele traz. Então, um exemplo disso é que a gente já anualmente consegue reduzir essa pegada de carbono, né, de CO2 equivalente em mais de 84 toneladas. Aqui, como curiosidade, o que isso significa, né, traduzido em alguns comparativos, né, é como se eu já tivesse reduzido, né, não tivesse deixado de carregar mais de 10 milhões de celulares, ou tivesse tirado, né, de circulação mais de 18 veículos de passageiro em um ano, né? Então, é bem impressionante o que a gente consegue fazer. Essa correlação é bem interessante, né? Porque às vezes a gente fica focado no CO2, né? Mas quando a gente faz essas correlações, a gente vê realmente o tamanho do impacto, né? Exatamente. A gente, o CO2 é difícil a gente mensurar o que é isso de CO2. Quando a gente traz essa correlação, a gente consegue tangibilizar melhor isso, né? Então é isso, assim, esse é o nosso programa, como eu falei, um programa que começou, né, com uma ideia, com um grupo de estagiários, e que ganhou corpo, ganhou forma. A gente trouxe especialistas, trouxe a parceria com a Flex, fomentou isso. Hoje é um programa global que a gente está expandindo, não só para os nossos produtos no Brasil, mas para outras regiões também, e está trazendo muitos benefícios para nós. Então, como tudo isso se converge, né, para um modelo de identificação definido pela Anvisa, né? Então, todos esses códigos aí, né, esses numerozinhos entre parênteses, que nem eu comentei, né, daquela lista de identificadores de aplicação, a gente transforma eles num GS1 Data Matrix e imprime na linha de medicamentos, né? Então, o modelo Anvisa é que no futuro, né, não muito distante, muito pelo contrário, né, muito provavelmente o ano que vem, né, hoje a gente já vê, quando a gente vai na farmácia, né, vários códigos iguais a esse, que são empresas que já adotaram, né, o sistema do GS1 Data Matrix, porém, ainda tem o código de barras linear, que é para ser lido no ponto de venda. Mas, no futuro, a tendência é o código linear, ele ser abolido, né, das embalagens, e eu ter um código menor vinculado, né, com todas essas informações variáveis incluídas dentro dele, né? Olha só.